O dia que a minha mãe me expulsou de casa quando eu completei 18 anos e como isso colaborou para minha mudança para os Estados Unidos. Faça do limão uma limonada, não é mesmo? Vamos começar pelo ponto que eu sempre tive problema com a minha mãe, desde que eu me entendo por gente. Fui criada pelo meu padrasto, a gente era uma família de condição financeira boa, meu padrasto era empresário, minha mãe até então não trabalhava. E a minha irmã é minha meia-irmã, então ela é filha da minha mãe com o meu padrasto. Acho que isso vai fazer sentido na história. Pois bem, cresci uma vida com o meu padrasto tendo que separar brigas de mim e da minha mãe, onde minha mãe vinha me atacar, motivos não atacáveis, enfim, até o dia que eu completei 18 anos. Esse que o ano era 2019, eu tinha acabado de me formar no ensino médio, me formei com 17 anos. E antes mesmo de eu me formar, minha mãe já tava na cabeça, ela não queria que eu ficasse em casa. Eu ainda fazia o meu técnico em química, faltava tipo 8 meses pra eu me formar. Minha mãe não queria que eu ficasse em casa, acho que ela não queria olhar pra minha cara. Não sei porquê, gente, essa mulher me odeia desde sempre. Acho que eu devo lembrar muito do meu pai pra ela. Ou ela teve depressão pós-parto, sei lá. O que aconteceu? Ela foi falar com os contatos dela pra arrumar um estágio pra mim e me arrumou um estágio horrível. Eu trabalhava com coisa do SUS, assim, coisa do governo. E eu detestava. Mas, né, enfim, eu era obrigada a ir. 2020 veio, bateu o Covid e eu fiquei trabalhando, assim, pela maior parte do tempo. Mas teve uma hora, assim, que falaram, não vai dar, vamos ter que fazer à distância. Vamos ter que fazer o que dá pra fazer de casa. Então, eu consegui fazer o que eu tinha que fazer em casa. E aí era eu, minha mãe e minha irmã trancada lá todo dia, o dia todo em casa. Eu obviamente recebi o meu salário mesmo assim. E assim, gente, como eu fui criada pelo meu padrasto, eu recebia pensão. Nunca vi a cor dessa pensão. Minha mãe também nunca deixou faltar nada pra mim. Então, tipo, se eu precisava de uma calça, um sapato, sabe? Ela me dava o cartão, eu ia lá comprar. Não tinha muito essa de, só pode gastar R$100. Então, assim... meu padrasto também era empresário, então como eu falei, a gente tinha uma condição financeira boa, então eu nunca me preocupei com essas coisas, mas fato é que ela ficava com a minha pensão, imagino que era meu padrasto que pagava as outras coisas, e ela fazia o que queria com esse dinheiro da pensão. Auxílio emergencial, ela ficava com o meu auxílio emergencial, era todo? Acho que era todo. Não contente, ela queria ficar com o meu salário, ela já ficava com metade do meu salário, mas ela queria ficar com o meu salário e aí ela falou assim que ia me sobrar $200. É que eu moro nos Estados Unidos. Ela falou que ia me sobrar só R$200 e que ela estava fazendo um favor de me deixar ficar com aqueles R$200. Eu, assim, não discuti. Gente, eu tava na cama. Não tinha nem começado o dia ainda. Eu tava dormindo. Essa mulher veio me abrir a porta e ela veio toda na defensiva. Eu vou pegar o dinheiro, não sei o quê. Você pode ficar com R$200. Você tem que me agradecer que eu tô te deixando ficar com esses R$200. Porque você mora na minha casa, debaixo do meu teto. As coisas são do meu jeito. Se eu quisesse pegar esse dinheiro todo pra mim, eu pegava. Porque a casa é minha, eu faço o que eu quiser. E se você mora na minha casa, então eu faço o que eu quiser com o seu dinheiro também. Se você estiver achando ruim, você sai da minha casa e vai arrumar um outro lugar pra você ficar. Aí você faz as coisas do seu jeito. Gente, era assim que ela falava comigo, pra mim. Eu nem discuti, porque, enfim, vai dar atenção pra louco. Eu falei, vou esperar meu padrasto chegar em casa, vou falar com ele. Ele chegou, eu fui tentar cochichar pra ele o que tava acontecendo, pra ver se ele conseguia, tipo, o que ele achava, se ele conseguia falar com a minha mãe. Gente, essa mulher escutou e ela veio descendo as escadas. O que vocês estão falando aí? Meu padrasto, ele entrou no banheiro pra ir fazer o número 2 dele, gente. Eu lembro isso como se fosse ontem. Ele tava lá no banheiro, cagando. E a minha mãe e a gente tava conversando, e aí... eu perguntei, eu falei, mas você já fica com todo o dinheiro possível, pra que você ainda quer o meu salário? Gente, ela começou a chorar e deu um chilique nela. Eu lembro que ela tinha acabado de fazer janta, ela pegou e virou as panelas de comida toda no chão pra me bater com as panelas, pra tacar tudo que ela podia. Ela tava me chamando de ingrata, que eu não sabia os sacrifícios que ela fez pra ter que me criar. Não sei o que isso tinha a ver com a pauta que a gente tava conversando. E começou uma briga muito doida, né? Eu tentando segurar ela tentando me atacar, meu padrasto, coitado, cagando lá no banheiro sem entender o que tava acontecendo. Sei que ele saiu do banheiro, separou a briga. A minha mãe limpou toda a bagunça que ela tinha feito com a comida, foi no meu quarto, bateu e falou assim: eu quero você fora da minha casa amanhã. Tá aqui 2 sacolas que eu tô deixando na sua porta, 2 sacolas de lixo, porque na minha casa você não vai levar nenhuma mala. E me agradeça que eu estou te deixando levar as suas roupas que eu comprei com o meu dinheiro. Essas roupas suas são, na verdade, minhas. Ela falou desse jeito e saiu. E eu fiquei indignada. Tipo assim, gente, eu não sabia o que era preço de mercado, não sabia o que era valor de aluguel, eu não sabia nada. Eu vivia dentro da minha bolha de estudar e ir pro meu estágio. É só isso que, tipo assim, a minha família requeria de mim. Requeria?
estuda, estuda, estuda. Então, era meio desligada do mundo afora, sabe? Eu não queria sair, mas depois o meu padrasto veio conversar comigo pra entender o que tava acontecendo. E ele falou, essa casa também é minha e eu não quero que você saia. Vai lá e pede desculpa pra sua mãe. E eu falei, não vou pedir desculpa, porque eu não tô errada. E, gente, realmente, eu não pedi desculpa. Eu pedi, acho que depois de um tempo eu vinha pedir. E ela falou assim que não queria saber, que ela queria eu fora da casa dela. E assim, como eu disse, eu e minha mãe, a gente nunca se deu bem. Nunca. Foram 2 semanas, assim, eu me trancando no meu quarto. Meu quarto tinha uma sacada. Eu fazia xixi no ralinho da minha sacada. Passava dias sem tomar banho. Toda vez que eu escutava o portão da minha mãe saindo, eu ia correndo, tomava banho assim de gato. E eu lembro que às vezes eu tinha que lavar o cabelo e eu morria de medo da minha mãe chegar, vir na ponta do pé e começar a me bater enquanto eu tava no chuveiro. E aí não ia ter meu padrasto pra separar. E eu tenho comigo até hoje, gente, que se não fosse meu padrasto, eu acho que eu já tava morta. Lembro uma vez que até apareceu um crime na TV de uma mãe que deu chilique nela, ela matou as 2 filhas. E a minha mãe ficou lá assistindo, nossa, eu entendo ela. Eu entendo, eu acho que no momento de raiva eu podia fazer a mesma coisa. Morria de medo da minha mãe. Minha irmã vinha me alimentar no quarto. Ai, eu vou começar a chorar. A minha irmã vinha me alimentar, sabe? A minha irmã, ela viu tudo que aconteceu, desde o momento que a minha mãe veio no meu quarto falar comigo, e a minha irmã também não concordava, tanto que quando a minha mãe foi descendo as escadas, perguntando o que eu e meu padrasto tava falando, a minha irmã falou, é a mãe brigando por causa de dinheiro de novo. A minha irmã, ela era tipo assim, a filha de ouro, né? A querida da casa. E aí nada acontecia com ela. E ela vinha, fazia um prato de comida assim pra mim, batia na minha porta, abria uma fresta, eu pegava o prato e era assim que eu tomava água, era assim que eu comia, porque minha irmã me alimentava pela fresta da porta do meu quarto. Depois de 2 semanas, eu fui levar minha irmã no dentista, era eu que levava ela no dentista comigo, né? A gente saiu, a minha mãe não tava em casa. Na hora que a gente voltou, o carro dela tava em casa. Quando eu subi pro meu quarto, a porta do meu quarto tava trancada. Tinha as 2 sacolas de lixo do lado de fora, ou seja, ela pegou o que ela bem entendeu, colocou na sacola, trancou o meu quarto, e aí quando eu subi no andar de cima, ela abriu a porta, ela tinha feito a bichectomia dela, a cirurgia dela, pra isso que ela pegava meu dinheiro. Ela tava com a faixa assim, ela falou assim, você demorou muito pra juntar suas coisas, então eu juntei pra você, eu quero você fora da minha casa hoje. Gente, tinha passado 2 semanas, e nessas 2 semanas, ela e meu padrasto ficavam brigando toda noite, porque a minha mãe queria eu fora e meu padrasto queria que eu ficasse lá. Tem a gravação dessas brigas até hoje, as palavras, assim, as coisas que ela falava de mim, sabe, em 2020... Nossa, gente, eu acho que ninguém merece passar por isso. E meu celular tava 1%, então eu não tinha pra onde ir, não tinha como ir. Eu peguei o carregador de dentro da sacola, fui pro andar de baixo pra carregar meu celular, e aí eu escutei ela pegando as sacolas, ela foi na rua, jogou as minhas coisas na rua. Eu tava carregando meu celular, ela veio com uma faca e falou, fora da minha casa. E eu falei, eu tô carregando meu celular, ela nem deixou eu terminar de falar, ela falou, eu não quero saber, fora da minha casa, com a faca, tipo assim, sabe? Ela foi me escoltando da cozinha até o portão do lado de fora, e gente, por meses, eu fechava os olhos antes de dormir e eu tinha calafrios lembrando da sensação da faca nas minhas costas. Ela foi com a faca nas minhas costas, escoltando até o portão fora de casa. Liguei pro meu padrasto, falei o que tava acontecendo, tava indo pra casa da minha amiga. Meu padrasto falou assim, tô voltando pra casa, ele tava vindo de outra cidade pra ir conversar com a minha mãe. O vizinho me viu chorando na rua, perguntou se eu precisava de ajuda. O vizinho me deu carona até a casa da minha amiga. Meu padrasto voltou pra casa, me ligou depois e falou que eu podia voltar, e eu falei, não vou voltar. E foi aí que começou a minha jornada, e vou fazer uma parte 2, mas no final disso eu vim parar nos Estados Unidos. Foi muita humilhação pra mim, sabe? Você morar com seu padrasto e a sua mãe te querer fora de casa, seu padrasto ter que te ligar pra falar que você pode voltar pra casa. Eu falei, não, se a minha mãe me quer fora de casa, então ela vai me ter fora de casa, só que eu não volto nunca mais. É isso, gente, fiquei 2 anos sem falar com a minha mãe, só voltei pra casa porque a minha irmã tava com depressão, ela tem depressão até hoje, mas isso é história pra outro vídeo. Falar que essa é a parte 2 da história de quando a minha mãe me expulsou de casa e como eu vim parar nos Estados Unidos soa muito tenso. Então eu vou mudar pra parte 2 focando sobre a minha vida. Eu estou aqui no carro, nos meus scrubs, porque é quase hora de ir pra faculdade, mas faltam ainda 50 minutos. Então eu vou contar a minha trajetória. Acho que, sei lá, se tem alguém aí fora passando por isso, sabe? Gente, Deus me acolheu tanto. Eu juro pra vocês, quando parecia tudo sem jeito, fim do mundo, Deus abriu porta, assim, sei lá, surgiram portas do além. Quando ele arquitetou tudo pra dar certo, sabia que não importasse o que acontecesse, Deus ia arrumar uma porta. Essa parte exclusiva vai ser sobre uma amiga minha, porque, gente, eu expulsa de casa, essa amiga me roubou. Ai, ai. Gente, depois que aconteceu tudo isso, a minha mãe me botou na rua e o vizinho me deu carona pra casa da minha amiga, porque eu simplesmente não tinha onde ir. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu ia viver do quê? Eu tinha essa minha melhor amiga do ensino médio, como eu disse, tinha acabado de me formar. Essa menina tava na minha casa o tempo todo, tanto que meu padrasto até zoava, falando que era uma filha extra, que a gente tinha adotado ela.
Ela sabia da minha vida inteira. Ela acompanhou todos os passos da minha mãe me expulsando, sabe? Chorei horrores pra ela. A formatura do ensino médio, gente. Tinha uma foto assim, ó, minha família. E aí, ela, tipo assim, na zoeira, né? De, ela é adotada. Porque ela vivia em casa, ela surgia lá em casa do nada. Ela era uma amiga muito importante pra mim, sabe? Eu compartilhava com ela os meus desejos de vir morar nos Estados Unidos. E ela vinha de uma família muito pobre. Ela tinha muitos irmãos. Então, ela teve que cuidar desses irmãos. Também não se dava bem com a mãe dela. Ela morava com a avó dela, inclusive. E eu sempre tentava ajudar ela. Falava, olha, você tem experiência com criança, você consegue mudar para os Estados Unidos, você consegue ir como au pair, vai atrás do seu inglês. Acho que a mente de pobre, a mente de pessoas assim, que não tem sonhos, é sempre assim. Tudo é impossível, tudo é só pra gente rica. Ela tinha essa inverdade na cabeça dela e pra ela parecia uma coisa muito distante. Mas tudo bem, era o meu sonho, não era o sonho dela. Vai fazer sentido depois. A família dela, obviamente, já me conhecia. Cheguei lá, não sabia por quantos dias eu ia ficar, o que ia acontecer. Obviamente, a família dela ficou tipo, não vai morar aqui, né? Mas enfim, a gente tinha um grupinho de amigas, acho que a gente era 5 ou 6 meninas, e ela era minha amiga mais próxima. Então, dentro desse grupinho, tinham, tipo assim, separados, duplas, trios, enfim, uma mais próxima da outra, mas todo mundo andava junto. A gente viajava juntas. Uma menina que era da nossa escola, mas ela tinha se mudado há tempos e tempos atrás. E ela não era minha amiga, ela era minha conhecida, mas era amiga dessa minha amiga minha, que eu vou chamar de Maria. Maria, que eu tava na casa dela. Então, essa Liliana era amiga da Maria. A Liliana era que era da escola e não era mais. Eu tinha falado pra Maria, as outras meninas do nosso grupinho, elas não sabem do que acontece na minha casa, sabe? Então, eu prefiro que essa coisa fique em particular. Não conta pra ninguém que eu fui expulsa, não conta pra ninguém que eu tô aqui. Ela aceitou manter a privacidade da minha vida, né, gente? Devo ter passado uns 4 dias lá, gente. Tava, assim, em pânico, não sabia mesmo o que eu ia fazer. E aí, teve uma vez que essa minha amiga aí, ela estava do meu lado, na cama, e aí os cachorros dela não eram familiarizados comigo, então eles iam me morder. E ela esqueceu a porta aberta, então ela saiu correndo pra fechar a porta. Nisso que ela saiu correndo, ela deixou só em cima da cama. E eu olhei, assim, de relance, ela tava na conversa dessa Liliana no WhatsApp, e a Liliana estava perguntando, a Gabi já mudou pra sua casa? E eu fiquei tipo, como é que a Liliana tá sabendo se eu pedi pra fulana, pra Maria não contar? Então quer dizer que ela contou? E aí a Maria voltou, eu fingi que nada aconteceu, eu não perguntei, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Fiquei tipo, por que ela contou isso pra Liliana? Pra quem mais ela contou? E assim, gente, uma pessoa quando ela quer mentir, você pode perguntar. Ela não vai falar a verdade, porque o intuito dela é mentir. Fiz o erro de perguntar pra uma outra menina do grupo, Thaís é o nome dela. Falei, Thaís, aconteceu isso? Não falei exatamente o que aconteceu, mas eu falei, se você vê uma coisa no celular de alguém, você iria fuxicar, ver, sem falar pra essa pessoa? Ou você perguntaria? E a Thaísa me deu assim um esporro, gente. Ela acabou com a minha raça. Não, isso é falta de ética. Se você quer saber de alguma coisa, pergunta. Se a pessoa não te falar, é porque você não tem que saber. Nossa, ela acabou com a minha raça. Eu, tipo, verdade, concordei. Mas, gente, aquela pulga ficou atrás da minha orelha. E aí eu comecei a observar mais a Maria. Decorei a senha do celular dela. Ela era aquela de desenho ainda, de pontinho. Quando ela foi tomar banho, gente, eu fui fuxicar o celular dela. E eu achei mais do que eu esperava. Pois ela tinha contado pra Liliana tudo. Eu tava vendo tudo na pressa, então não deu pra tirar print e me mandar. Porque eu tinha que ser rápida, mas eu tava vendo tudo chorando, com lágrima nos olhos. Parecia que eu tinha um namorado e eu tava pegando uma traição. E eu não podia falar nada, eu tinha que me conter. Gente, vendo essa conversa com a Liliana, ela tava falando absurdos de mal de mim. Ah, é porque a Gabriele pensa que ela vai se mudar pros Estados Unidos. Ela vive no mundo da lua, mas ela começa a falar dessas coisas e eu fico tipo, aham. Aí eu só fico, deixa ela falar, não sei o quê. Tipo, zombando de mim dos meus sonhos, achando que eu nunca ia conseguir vir pros Estados Unidos, porque era coisa de gente rica. E assim, por mais que a minha família tinha uma condição financeira boa, a gente não era milionário, né? Como eu disse, na cabeça de pobre, todo sonho é muito distante. Como se isso não fosse suficiente, gente, eu tinha um cartão de débito e ela sabia que nem eu controlava os gastos desse cartão. A vez que o meu ex da época, nossa, lá de 2018, ele quebrou o meu celular, ele deu um soco, quebrou a tela do meu celular e esse dia... Tipo, uns dias depois eu tava atrasada pra ir pra escola. Eu precisava pedir um Uber, porque eu ia a pé pra escola e eu não ia chegar a tempo. E eu estava sem celular. Então eu peguei o celular da minha irmã, que tava sem memória pra baixar um Uber. Mandei. Meu Deus, gente, mas eu já me perdoei, porque eu era adolescente. Eu mandei uma foto do meu cartão e também eu confiava muito nela. Essa menina vivia na minha casa, conhecia a minha família. O que ela poderia fazer com o meu cartão? E aí eu mandei uma foto pra ela do cartão. E ela pediu Uber pra mim, falou que tinha apagado a foto. Spoiler, não apagou. E ela estava usando o meu cartão pra pagar Spotify. Ela estava usando o cartão pra pedir Uber. E era aniversário dessa Liliana aí chegando. E ela falou assim pra Liliana, vamos ver se a Gabi vai querer bancar o seu presente de aniversário. Então ela bem ia comprar presente pra essa Liliana com o meu cartão, entendeu? Essa minha amiga aí do ensino médio, eu tive que fazer um trambique aí pra ela me contar a verdade. Porque quando eu perguntei, tipo, falaram assim que eu gastei tal coisa, eu não gastei. Foi você? Você era a única pessoa que tinha meu cartão. Ela, além de tentar acusar outra menina do nosso grupo, não me contou a verdade. Só contou a verdade quando eu menti e envolvi polícia no caso. Depois disso, a gente nunca mais falou. Ela me bloqueou, me devolveu todo o dinheiro que ela tinha gastado, me bloqueou. E até hoje eu sou bloqueada nas redes sociais dela. As outras meninas do grupo não pararam de falar com ela, pararam de falar comigo. Eu, assim, acho que tava todo mundo usando meu cartão e só eu que não tava sabendo. Tipo assim, gente, não interessa de quem que é o cartão, de quem que é o dinheiro que tá ali, tipo, sabe? Ela tava... Nossa, gente, que ódio que eu leio. Nossa,
me passou a perna legal. Essa, assim, foi a minha primeira queda, assim, a vida me dando um murro na cara. Tudo ali que eu conheci, eu perdi. Minha amiga, minha família, eu tava lascada. Ela voltou do banho, eu tinha que fingir que nada aconteceu. E eu comecei a esquematizar como é que eu vou sair dali, velho. E aí, eu falando com meu padrasto, acabei indo pra casa dos meus avós, que nem é de sangue, gente, é dos meus avós, por parte de padrasto. Morando lá por 2 meses, até eu achar a minha amiga, tipo, de escola também, de infância. E ela tava morando sozinha num apartamento, e eu perguntei pra ela se eu podia morar com ela até dia tal. Esse dia tal nunca chegou, fiquei morando lá, a gente acabou se dando muito bem e acho que a próxima parte vai ser falando sobre isso. Gente, ela e a família dela, assim, são um motivo de eu não ter dormido na rua, juro por Deus. Paciência pra próxima parte. Oi, gente, tô aqui pra parte 3 do Fofocando sobre a minha vida. Gente, antes de começar a história, tem algumas coisas que eu queria falar. Muito obrigada pelos seguidores novos, vocês que me seguiram, fico muito feliz. Se você não me segue, siga, porque eu vi bastante gente falando, ai, me marca. Gente, não tem como eu marcar. Se você não seguir, você vai ter que contar com a sorte de eu aparecer de novo na sua For You. Teve gente falando pra eu gravar mais rápido, teve gente falando que tem ansiedade, ai, gravar tudo senão a gente vai perder o interesse. Eu acho assim, as pessoas que tiveram interesse em mim, se interessaram por mim como pessoa, pela minha história, me seguiram e estão me acompanhando. Eu não sou monetizada no TikTok, então pra mim, vi gente falando que, ah, ela tá inventando, ela tá contando história de seguidor. Gente, vocês estão lidando com uma pessoa contando a própria história, contando os próprios traumas. É uma história longa porque eu estou tentando fazer tudo fazer sentido. Então teve gente que viu o vídeo que eu postei, tipo, recentemente, não querendo tirar conclusões. Se você quer tirar conclusão, espera até o fim da história pra você entender. Aí você tira a sua conclusão. Tipo, eu tô na parte 3 agora. Nem metade do que aconteceu. Vi muita gente perguntar sobre o meu pai. E, gente, meu pai é tão ruim quanto a minha mãe. A diferença é que minha mãe hoje em dia ainda se consertou. Agora o meu pai... Quem odeia mais meu pai? Eu ou minha mãe? A parte do meu pai é a parte 4, porque... Eu não tive contato, não tive convivência com meu pai a vida inteira, mas eu achei que ia ser uma ótima ideia ir morar com ele. Resultado, trauma. Depois disso, depois que eu conheci o meu pai, eu entendi por que a minha mãe tem tanta raiva de mim. Porque, nossa, meu pai e Satanás assim, ó, primos. Eu também resolvi não acelerar o vídeo, muita gente reclamou, muita gente falou que foi bom, mas o TikTok tem essa opção. Se você não sabe como usa, é assim, ó, tá aqui o meu vídeo, tu clica ali em cima da fotinha, clica e segura, aí tu arrasta pra baixo. Vai aparecer aqui, ó, que tá indo rápido. Aí pra tu fazer a mesma coisa, tu clica... e arrasta pra baixo. E aí volta pra velocidade normal. Vamos pra história. Depois dessa situação com a minha amiga que me roubou e eu saí da casa dela, fui morar com os meus avós, os pais do meu padrasto, eu podia morar lá permanentemente, era só assim, pra comprar tempo pra eu resolver o que eu ia fazer da minha vida. Meus avós, gente, eram assim, 2 avós japoneses, tá? Muito restritos, eu esqueci o nome disso. Cabeça muito antiga, a casa deles não tinha Wi-Fi, eles moravam tipo num apartamento, sabe? E aí tinha um quarto sobrando e eu ficava lá, eu e as comidas assim do meu lado, o armarinho de comida, porque dispensa deles. Fiquei lá por 2 meses e assim, gente, minha relação com eles não era a mais próxima possível, sabe? A minha infância foi muito difícil, a família do meu padrasto aceitar a minha mãe, eles não gostam da minha mãe até o dia de hoje, pra vocês terem noção, porque eles são japoneses, japonês casa com japonês na maioria das vezes. Eu acho que esperavam que ele se casasse com uma japonesa também. Então, quando ele se casou com uma brasileira que já tinha uma filha de outro relacionamento, imagina como é que isso foi. Aí não gostaram nem da mãe, nem da filha. Mas pelo menos comigo o tempo passou, me aceitaram. Fato é que não tinha aquela convivência tipo de vó e vô, sabe? Acho que o meu vô, eu chamo eles de vó e vô, por mais que pra eles eu era tipo assim, Gabriele, pra mim eles eram mais perto que eu tinha de vó e vô. A minha mãe, pra se casar com meu padrasto, ela se mudou da cidade dela. Eu cheguei lá, a primeira noite foi assim, a primeira vez que eu tive paz depois que eu fui expulsa. Lembro que eu sentia toxicidade saindo assim de dentro de mim nesses 2 meses que eu fiquei lá. Foi a primeira vez que eu pude finalmente sentar, pensar e chorar. Fui chorando, acordando outro dia com o zoinho assim, ó. Tava triste pelo que a minha amiga fez comigo. Tava indignada pelo que a minha mãe fez comigo. Eu vi muita gente falando assim, que na pandemia a situação piorou, trancar em casa com a família. Pra gente, na minha cabeça, melhorou, sabe? Eu acho que quem é rejeitado pela mãe passa a vida ou buscando uma mãe em outras pessoas, acontece comigo, ou passa a vida, qualquer migalha que a sua mãe de verdade te dá, você fica, tipo, procurando por aprovação. Também acontecia comigo. Então, assim, eu tava assistindo minha série, minha mãe sentava pra assistir comigo, eu, nossa, minha mãe está assistindo série comigo. Ou a gente ia pra algum lugar, a gente tava no carro conversando e ria, nossa, minha mãe tá rindo comigo, sabe? Tinha esses momentos. Ela, tipo, passava de legal pra cruel.
Mas eu sei que na pandemia eu achei assim, nossa, a gente tá virando amigas, né? Olha, tá uma convivência ok e tal. Porque quando ela tava me expulsando de casa e eu estava trancada no meu quarto pelas 2 semanas com medo e sem ter pra onde ir, toda noite era uma briga entre a minha mãe e o meu padrasto. Eu falei pra vocês que eu tinha gravação, até mostrei o print, teve gente que falou pra mostrar a gravação. Eu não quero expor ela nesse nível, sabe? Mas eu lembro que uma das coisas que ela falou era tipo assim, minha mãe falando pra ele que queria eu fora de casa e ele rebatendo do porquê que eu não ia sair. E uma das coisas que ela falou foi tipo, a gente não é amiga, ela não é minha amiga. E, gente, isso me quebrou o coração tanto ouvir aquilo, porque na minha cabeça a gente tava virando amigas. Tipo, mãe, óbvio que ela é, né? Ela deu a vida, eu nasci da barriga dela. Mas eu achei que a gente tava construindo uma relação, sabe? Depois de escutar tudo que ela falou, percebi que não tinha relação nenhuma, era só coisa da minha cabeça. Pra ela não significou nada. Voltando pro presente, passei a primeira noite em claro chorando. Fechava o olho, eu lembrava da minha mãe, tipo assim, eu sentia a faca nas minhas costas, sabe? Era horrível. No tempo passou, fui criando relação com os meus avós. A minha avó era mais assim, não confiava em mim. Até hoje eu acho que ela me vê como uma pessoa qualquer, sabe? Quando eles saíam, eles iam na feira, qualquer lugar que eles iam, ela trancava a porta do quarto dela. E assim, gente, o apartamento que eles moravam era do meu padrasto. Meu padrasto comprou e colocou os pais deles pra viver lá. O meu padrasto que pagava as contas, o meu padrasto dava dinheiro pra eles. Como eu tava morando lá, o meu padrasto dava um pouco a mais pra eles poderem comprar comida pra mim, etc. Então, eu não entendia por que ela trancava. Se eu quisesse alguma coisa, eu podia muito bem ir pedir pro meu padrasto. Mas ela trancava a porta e eu ficava indignada, porque isso não acontecia com a minha irmã, não acontecia com os meus primos, tudo por parte de padrastos, né? Eles, embora com defeitos, são o mais perto que eu tive de família. E hoje em dia eu não tenho mais. Muita gente perguntou, o meu padrasto e minha mãe se separaram, eles não estão juntos mais hoje em dia. Enfim, eu ficava me sentindo muito tipo, nossa, essa mulher não me quer aqui. Pra vocês terem noção, o meu padrasto falava tipo, eu queria colocar a internet aí pra você poder usar e até pra eles poderem usar, tem mais canal na TV e etc. Mas se eu colocar, as minhas irmãs vão falar tipo, só colocou porque a Gabriele tá lá. Então ele ficava com medo, tipo assim, das irmãs dele, sei lá, julgarem ele. Hoje em dia, como adulta, eu não consigo entender isso, tipo, ele é um adulto, o apartamento é dele, se elas acharem ruim, elas que compram um apartamento e botem os pais delas no apartamento. Tipo assim, não faz sentido na minha cabeça hoje. Mas acho que ele só não queria problema com a família dele. O que eu não entendo por que seria um problema ele estar me ajudando e me defendendo. Tipo, whatever. Foi muito boa, gente, essa convivência com os meus avós. Eu não sabia, mas eu estava curtindo os dias finais do meu avô. Um dos meus grandes traumas nessa história foi que meu avô morreu no hospital comigo depois de uma queda e ele bateu a cabeça. Mas isso vai ser em outra parte, porque acontece só mais pra frente. Acabou os minutos desse, mas uma história breve, assim, eu vou gravar, tipo, a 4ª parte já agora, depois desse. Então, se você tá assistindo isso, vai no meu perfil e procura a parte 4, que vai estar lá. Oi, gente! Parte 4 do Fofocando sobre a minha vida. O que foi que aconteceu depois que a minha mãe me expulsou de casa quando eu tinha só 18 anos? Numa pandemia. Gente, enquanto eu estava lá, tinha uma amiga minha de infância, também da minha escola, por isso que é de infância. Ela estava morando sozinha num apartamento. Quando eu fiquei sabendo disso, falei pra ela, olha, fulana, será que eu posso cair com você? Eu acho que isso era tipo agosto ou depois. Eu pedi pra ela pra ficar com ela até novembro. Aí ela deixou. Então, assim, era eu comprando mais tempo pra resolver o que eu ia fazer, pra juntar um dinheiro, não sei, fazer alguma coisa. Até aí eu também não sei o que eu ia fazer. Ela falou que podia, eu fui pra casa dela. A gente se deu tão bem morando juntas, sabe? Eu vivia na casa dela quando eu era, tipo assim, muito, muito nova. Conhecia toda a família dela me conhecia. Fiquei morando na casa dessa amiga. Só que essa minha amiga aí, coitada, o apartamento dela também era low budget. Ou seja, a gente era 2 pobres morando juntas. Isso que eu falo que a minha mudança pros Estados Unidos foi, assim, giro de chave na minha vida. Eu tenho muita propriedade pra falar sobre isso, porque eu não morava na casa dos meus pais, ninguém pagava minhas contas, eu tinha que trabalhar no CLT, eu sei o que eu passei naquele emprego, sabe? Tudo que eu tive que engolir, porque não era fácil achar outro emprego no Brasil, então não importa o que acontecesse, eu tinha que engolir e seguir em frente. Eu comecei a ir pra mercado, eu não comprava, gente, abacate, maracujá, sucrilhos, certos tipos de carne, porque era muito caro. Então eu fui de uma vida, tipo, comendo sushi, picanha, pra, tipo assim, meu Deus,
Quanto tempo, gente, que eu passei sem comer um sushi, uma picanha. A gente comprava a marmita e a gente dividia a marmita, sabe? Quantas vezes que eu, tipo assim, não que eu passei fome, mas eu pulava refeições, porque era tipo assim, tinha dinheiro pra uma marmita que eu ia dividir com ela, eu vou escolher essa marmita aqui que eu vou, a minha metade vai ser pra janta ou vai ser pra almoço? Era nesse nível, sem contar o trauma que eu fiquei, né? Toda oportunidade que eu tinha de juntar dinheiro, eu tava juntando. A gente não tinha máquina de lavar em casa, então todo final de semana eu tinha o uniforme do meu trabalho. A gente colocava nossas roupas sujas dentro de mochila, dentro da nossa mochila, e do nosso apartamento a gente andava, porque pra que pedir Uber se a gente pode andar? A gente andava do nosso apartamento até a casa do pai dela, pra gente poder usar a máquina de lavar dele. Então era assim, sexta-feira a gente levava as roupas lá, a gente lavava, ficava lá até terminar, a gente estendia, e aí a gente tinha que, tipo assim, ir no dia seguinte de novo lá pra recolher, porque final de semana eles também tinham que lavar roupa, e na parte não coberta da casa eles queriam usar, né? Então a nossa roupa não podia estar lá. Eu sou muito grata por essa família. Eu pude participar do Natal deles, eu pude participar do Ano Novo deles, e era uma coisa assim que eu nunca tinha vivido na minha vida. A religião da família do meu padrasto japoneses é Buda e da minha mãe é Testemunha de Jeová. Acaba que ninguém comemorava essas coisas. A gente comemorou festa junina na família dela, sabe? Nunca que eu tive minha família toda se juntando pra fazer esse tipo de coisa. O Ano Novo a gente foi pra um sítio no meio do nada e, sabe, todas as primas dela, gente, era muito legal. Eu me sentia parte da família. Era tipo assim, 19 anos e eu vivenciando aquilo pela primeira vez na minha vida. Fui muito feliz, muito feliz. Depois de um tempo ela começou a namorar e o namorado dela começou a morar com a gente no apartamento. Então as contas ficaram ainda mais baratas. Meu Deus, era tão legal. Todo mundo voltava do trabalho estressado, com coisas pra contar. A gente se juntava todo mundo, tipo, no quarto da minha amiga. E aí a gente contava como que foi o dia de cada um. Assim, sofri o que eu sofri, mas nessa época eu era muito feliz. Eu era muito feliz. A gente ficou morando juntas por 6 meses, o contrato veio a acabar e eu, de novo, não sabia o que eu ia fazer. Ela disse que ela ia ficar na casa do pai dela por um tempo, até ela achar um outro lugar, porque ela não aguentava conviver com o pai dela. E ela falou assim que se eu quisesse eu podia ir também, que o pai dela tinha deixado. Ou seja, ela, gente, ela por conta própria perguntou pro pai dela, e nossa, eles tipo assim, eles me deixaram, eu não perguntei nada, eles me convidaram. Acontece que uns meses antes do contrato vencer, meu pai me mandou mensagem, meu pai de sangue. Quem não sabe, eu não tenho convivência com meu pai de sangue. Eu fui algumas vezes, assim, nas férias da escola pra casa dele quando eu era muito criança. Tem, assim, umas memórias uns flashbacks muito perdidos dele, assim. Posso fazer um outro vídeo contando a história do meu pai e da minha mãe. Foi, assim, eu imagino que tenha sido traumática pra minha mãe, pros dois, na verdade, né? E teve uma época que eu tive uma briga com meu pai, porque quando ele me chamava, assim, mensagem, tudo era pra falar de pensão, era pra falar de dinheiro. E, gente, mesmo depois dos meus 18 anos, ele tinha que pagar a pensão, porque eu ainda estava fazendo técnico. Depois do técnico eu embuti na faculdade. E até hoje, eu me formei em química, técnica em química, faculdade de química. E hoje em dia ainda faço, tipo, não é enfermagem, mas enfim, um tipo de enfermagem aqui nos Estados Unidos. O nome é CNA, pra quem tá aqui e quer saber. Eu não sei como é que se fala CNA no Brasil, mas enfim. Ele só não paga pensão até hoje pra mim, eu tenho 24 anos, porque eu falei pra advogada que eu queria cortar contato com ele. Então, depois que eu me formei em química, acabou a pensão e aí eu não tenho mais nada me ligando ao meu pai. Nessas épocas aí que a gente teve uma briga em anos passados, eu falei pra ele que eu não queria conversar com ele, que não era pra ele me mandar mensagem, a não ser que fosse pra me falar sobre as minhas irmãs por parte de pai, que moram no Paraná. Eu vi elas uma vez na vida e elas tinham, tipo assim, uma era bebê, a outra tinha 2 anos. Eu falei pra ele que não era pra ele me escrever se não fosse pra falar delas ou da minha avó. Gente, a minha avó... É engraçado que lembrando dessa história, sabendo de tudo que aconteceu comigo, eu consigo linkar com o trauma de cada um. Tipo, ai, meu pai passou por isso com o pai dele, também tinha a ver com pensão. Ai, a minha mãe passou por isso com a mãe dela, tinha a ver com abandono e tipo, enfim, refletiu em mim. Eu espero que você aí do outro lado da tela, que esteja me assistindo e tenha filhos, que identifica com a situação, eu espero que você tenha conseguido quebrar o ciclo, porque no meu caso, não conseguiram, pelas duas partes, que a próxima parte vai ser falando que meu pai me odiava em voz alta. Enfim, gente, um certo dia meu pai me mandou mensagem, eu fiquei espantada de ver ele mandando mensagem. E aí ele disse assim, sua avó não tá bem não, eu acho que é melhor você vir ver ela. Perguntei o que tava acontecendo e ele me disse
Eu cheguei em casa do trabalho, a sua avó estava falando sozinha no quarto dela. Eu entrei lá pra perguntar o que estava acontecendo, com quem que ela estava falando, e ela disse: "Ah, eu tô falando com a Bi. Meu nome é Gabriele, Gabi, e aí meus familiares me chamam de Bi. Ah, eu tô falando com a Bi." E meu pai falou, né? Tipo, achou que eu tinha ido lá, enfim. Ele falou: "Cadê? Cadê a Gabriele?" E aí ela falou: "Tá ali." E começou a apontar pra parede. Ficou sem entender, achou que ela tava falando da janela, ela apontando pra trás da cortina, e ela lá: "Ela tá aí, o carro passou aí, deixou ela aí." E, gente, eu não tava lá. Anos sem ver a minha avó. Tinha eu lá. E o meu pai, foi aí que ele começou a gravar. Então, assim, quando ele me falou isso, ele me mandou vários vídeos no WhatsApp. Minha avó falando sozinha no banheiro, minha avó, sabe? Enfim, inúmeras situações. E eu percebi que a idade pra ela tava chegando. Mas ela era tão nova, gente. Acho que ela tinha 63, 64 anos. Foi muito triste de ver. A minha avó sempre foi uma pessoa muito doce com todo mundo. No futuro, quando eu falei com a minha mãe de novo e contei pra ela o que aconteceu, até ela falou: "Nossa, sua avó veio no mundo pra sofrer." Posso até gravar um vídeo contando a história da minha avó. Eu descobri muita coisa. Ela tava ficando doida, ela tava com demência, gente. E ela me contou cada coisa assim. Mas enfim, deu meus 10 minutos, gente. Que a minha avó tava me vendo na parede do quarto dela e falando comigo sem eu, na verdade, não estar lá, vocês já sabem. Mas o que aconteceu depois disso? Oi, gente, parte 5 do Fofocando sobre a minha vida. Na parte 4, falei pra vocês que meu pai tinha me mandado mensagem falando que a minha avó tava me vendo na parede do quarto dela e falando comigo. Na mesma época, eu tava procurando um lugar pra ficar, já que o contrato do apartamento que eu e minha amiga ficava tava pra vencer, e ela tinha me convidado pra ficar na casa do pai dela. Meu pai de sangue falou assim que eu devia ir lá ver minha avó, porque ela não tava bem. E assim eu fiz, gente. Contrato venceu. Eu consegui um emprego como recepcionista numa clínica de estética, era em Itaquaquecetuba, e eu não morava em Itaquaquecetuba. Então, em vez de mudar pra casa do pai da minha amiga, eu resolvi mudar pra Itaquaquecetuba, que ia ser mais perto do meu trabalho, eu ia conseguir ir andando. E também, gente, como eu tinha acabado meu estágio, tava agora no emprego CLT normal, eu comecei a ganhar mais dinheiro, que foi uma bênção na minha vida. Esse emprego que eu consegui, inclusive, foi através de uma amiga minha, que a situação financeira da família dela era assim, alta. Eles eram privilegiados. Conheci essa amiga desde muito tempo atrás. Então os pais dela me conheciam também. E quando a minha mãe me expulsou de casa, eles ficaram chocados. A minha amiga, ela tinha o carro dela, ela sempre ia no meu apartamento me buscar. Ela me levava pra restaurante com a família dela. A família dela fazia janta, ela me chamava. E, gente, eu lembro, eles desperdiçavam muita comida, jogavam muita comida fora. Bem, minha filha, quando eu fui expulsa de casa, Gabriela ia lá na casa dela, pois a minha amiga, ela colocava tudo numa Tupperware, tipo, não, aqui ó, sobrou, se você não come isso, leva pra sua roommate comer, não sei o quê. Ela só me devolve a Tupperware. Deus abençoe os amigos assim, que você não precisa pedir as coisas, eles veem que você precisa, eles te oferecem, e mesmo que você fale não, eles vão te dar. A família dessa minha amiga foi quem conseguiu emprego pra mim. Eles tinham vários amigos empresários. Um dos amigos deles era o dono dessa clínica de estética que eu comecei a trabalhar como recepcionista. Eu me mudei pra Itaquaquecetuba, mas a minha amiga foi pra casa do pai dela. Gente, eu fiquei em Itaquá por um mês. Aquela clínica que eu trabalhava, eu consegui muitas amigas, cara. Tipo assim, a minha mãe sempre me apavorava, falando: você pensa que a vida lá fora é fácil? Você pensa que alguém vai se importar com você? Não, a vida vai te comer viva, que não sei o que lá. Mas Deus me abençoou tanto, que eu encontrei tantas pessoas boas no meu caminho. Uma delas, inclusive, era como assim, uma mãe pra mim. Ela era minha melhor amiga e ela tinha 43 anos na época, e eu só tinha 19. Ela tinha uma filha mais velha do que eu, porque a primeira filha que ela teve, ela tinha 16 anos. Foi ela que me ajudou a encontrar a casa pra alugar em Itaquaquecetuba. Era uma casa e eu conseguia alugar por R$ 500 o mês. A dona da casa também tinha uma filha que tinha morado no exterior e era o meu sonho. Então ela se comoveu com a minha história e anos depois a filha dela foi assassinada. Então acho que ela se comoveu muito com a minha história. Eu falo, gente, quando é pra ser, Deus coloca as pessoas no lugar que elas têm que estar. Pois acabei sendo demitida do trabalho. Eu não fiz nada de errado, mas entendo por que me demitiram. Tinha uma mulher, também mais velha, ela tinha 40 anos certinho, lembrando, eu tinha 19. Sei que vocês vão escutar umas coisas e pensar, meu Deus, que menina burra. Eu era burra mesmo, eu só tinha 19 anos, tava ali aprendendo as coisas pela primeira vez. Na minha vida independente, tinha essa mulher, o nome dela era Ana Paula. Essa desquerida,
ela vivia me pedindo dinheiro emprestado, mas quantias assim pequenas. Eu sempre emprestava e ela sempre devolvia. Então ela tinha meus dados bancários, ela tinha o meu Pix, porque ela para poder me mandar, né, o dinheiro de volta. Teve uma época, abri um restaurante bem assim do lado da clínica, e aí a gente foi conversar com o moço, e o moço deixou a gente comer o mês todo e pagar eles no final do mês. Então eu e a Ana Paula, a gente comprava a marmita, a gente montava a marmita e dava, era bom esse restaurante que a gente socava a comida lá. E aí ela comia metade, eu comia outra metade. Então a hora do almoço dela era meio-dia. Ela comia metade, botava de volta na geladeira. Aí quando era 1h30, era a minha hora do almoço, eu ia lá e comia a outra metade. E, gente, isso funcionou por bastante tempo. No final do mês, a gente só dividia. Tipo, deu 300, então fica 150 pra cada. Isso funcionava muito bem. Certo dia, Ana Paula resolveu me pedir R$ 600 emprestado. Ela disse que não sei o que, a conta tava atrasada e não sei o que lá. E, gente, eu nunca tive dinheiro com... Eu nunca tive problema com dinheiro com ela. Então eu confiei. A gente parou no banco, eu saquei os R$ 600 e emprestei pra ela. Uns dias depois, gente, nessa clínica de estética que eu trabalhava, foi uma moça fazer procedimento e quem tava pagando era o namorado dela. O problema é que esse namorado dela era um homem muito mais velho e ele era casado. Ou seja, ele ia pagar, mas na fatura dele não podia aparecer o nome da clínica, porque senão a esposa dele ia ver e ia ficar tipo, o que você tá gastando nessa clínica? Porque ele tava pagando pra amante dele. Então, a minha amiga, ela fazia isso, ela era a pessoa que cuidava do pagamento e falava pras pessoas o valor das coisas. Ela teve a brilhante dela, perguntou, que banco que você é? O banco era Bradesco. Quem mais tem o banco Bradesco? Ela achou que ia ser uma ótima ideia de passar para eles os meus dados. E aí ele depositou o valor lá do procedimento na minha conta. Eu tinha que depois pagar a empresa. Só que ela não me perguntou, ela não me avisou. Gente, eu tava na hora do almoço, eu tava comendo minha marmita. Do nada, caiu um maior dinheiro na minha conta. E eu fiquei tipo, que dinheiro é esse? Eu fiquei sem entender nada. E eu ainda falei. A minha amiga que me ajudou, lá de Itaquá, me ajudou com a casa e tudo mais. A amiga é boa. O nome dela é Ana... Gente, as duas são Ana Paula. Falar Ana Paula Negra e Ana Paula Branca, porque essa que era a diferença delas. A Ana Paula Negra era amiga boa, a Ana Paula Branca era caloteira. A Ana Paula Negra tava dentro da cozinha comigo quando era o meu horário de almoço. E eu falei, tipo, Ana, acabou de cair um dinheirão na minha conta. E ela, tipo, nossa, quem que depositou isso? E eu, tipo, nossa, eu acho que foi erro, não sei o que. Então ela viu a minha expressão, ela viu que eu não sabia também de onde estava vindo aquele dinheiro. E aí, gente, depois ao decorrer do dia, a Ana Paula Branca veio até mim, me contou o que aconteceu. Ou quando ela tava me contando, o segurança da clínica veio chamar eu lá no escritório. E ela não tinha terminado de me contar. Ela tava me contando, tipo, o amante não sei o quê. E aí, gente, quando me chamaram lá no escritório, a moça cuida lá das coisas lá, vê se tá tudo certo, falou, uma moça aqui, ela falou que pagou os procedimentos, mas não caiu na conta da empresa, ela mandou o comprovante, tá o seu nome. O que aconteceu aqui? Eu também não sabia explicar, porque eu também não sabia o que tinha acontecido. E eu fiquei com a cara no chão. Eu, tipo, gente, pelo amor de Deus, eu juro que eu não roubei ninguém, eu não sei. E aí ela pegou e perguntou pra mulher, com quem que você conversou? E ela falou, com a Ana Paula. Aí chamaram a Ana Paula lá também, a Ana Paula falou, não, a Gabi não tem nada a ver com isso, aconteceu isso, foi culpa minha. E, gente, dias depois, a Ana Paula foi demitida. Acontece que ela foi demitida quando eu emprestei o dinheiro pra ela, 2 dias depois. E ela não tinha mais trabalho, ela não tinha mais dinheiro, então ela ficou me devendo R$ 600 que ela me devia e ficou me devendo mais 135 da divisão das marmitas mensais que a gente fazia. Ao todo, ela tava me devendo R$ 735. O tempo passou, isso aconteceu em 2021. A gente tá em 2026. Essa mulher não me pagou até hoje nem um centavo, que ela podia ter me mandado R$ 5 o mês se ela quisesse. Eu sei que ela arrumou outro emprego. Eu consegui ver nas publicações do Facebook dela. Gente, a última vez que eu mandei mensagem, não lembro quando foi, acho que 2022, me bloqueou. Mas eu tenho um ódio dela. Como que uma mulher de 40 anos com um filho mais novo que eu consegue dar calote numa menina de 19 anos sabendo de tudo que ela tava passando? Então essa foi a vida aí, me dando mais um rodapé. 1 minuto nesse, eu vou continuar no outro. Que a minha amiga do trabalho de 40 anos me deu calote de R$ 735 quando eu tinha 19 anos e era CLT, vocês já sabem, mas o que aconteceu depois? Oi, gente, tô aqui pra parte 6 do Fofocando sobre a minha vida. Vocês devem estar pensando, nossa, só desgraça acontece na vida dessa menina. Pois é, gente, depois da chuva é que vem o arco-íris, né? Mas no meu caso foi um vendaval, minha filha, foi uma enchente que aconteceu.
Gente, a Ana Paula foi demitida da empresa, tipo assim, novembro. Eu fui demitida em janeiro. Eu acho que depois daquele acontecimento, eles simplesmente não conseguiram confiar em mim. Eu acho que eles não engoliram a história. Até hoje eu culpo essa menina pela minha demissão. Tinham 3 unidades. Eu era, tipo assim, a melhor. Depois de uns meses, eu era a recepcionista mais velha da empresa, porque ninguém aguentava ficar lá. O dono era muito rude com todo mundo, ele era muito grosso, mas ele nunca foi grosso, nunca me tratou mal. E eu acho que porque eu fui indicação de amigos dele. Mas o resto das pessoas, ele não era tão bonzinho assim, não. Fiquei muito chateada quando eu fui demitida e não foi nem o dono que me demitiu, sabe? A gerente. E ela ficou com muita dó de me demitir, eu pude ver. Foi uma fase muito boa da minha vida, eu amei trabalhar naquela empresa, apesar dos apesares. Tinha pessoas assim que eram um porre de aguentar, mas fiz várias amizades assim que eu levo pra vida. Eu tenho contato até hoje, pra vocês terem noção. Amizades que me ajudaram mentalmente, fisicamente, sabe? Aquela Ana Paula negra me deu uma cama, porque eu não tinha uma cama. Ela me deu uma sapateira que eu fazia de armário, porque eu também não tinha armário. Ela vinha na minha casa todo santo dia, ficava lá igual mãe mesmo. Ai, abre essa janela, tá muito escuro aqui, você precisa de um ar, vai ficar com depressão desse jeito. Era muito bom. O meu padrasto, depois que eu saí da casa dos meus avós, ele sempre mantinha contato comigo, tipo, tá precisando de alguma coisa? E, gente, mesmo que eu estivesse precisando, eu queria ser independente, eu não queria dar trabalho pra ninguém, então eu falava que não. Aí ele vinha lá me buscar, me levava no mercado, fazia as compras do mês pra mim. Quando ele tava indo em algum restaurante almoçar, ele mandava mensagem perguntando se eu queria ir junto, e aí eu ia junto. Essa era a minha forma de comer coisas e ele deixava eu escolher o restaurante. Então era assim, muito bom. Aí eu sempre fofocava com ele. Quando eu mudei pra Itaquá, que eu ia morar sozinha, ele foi lá inspecionar a casa, ver se eu ia estar segura e bem. Bom, mas depois que eu fui demitida, eu mudei todas as minhas coisas pra casa do pai da minha amiga. Minha amiga já não tava morando mais lá. Ela tinha ficado lá na casa do pai dela por um tempo. Arrumou um outro lugar com o namorado dela, mas esse outro lugar só tinha um quarto, então não ia dar pra eu morar com eles. E aí eu fiquei morando na casa do pai dela, com a madrasta dela e uma meia-irmã, que era filha da madrasta dela com outro cara. Morar lá, gente, ela tinha um irmão de sangue e ele tava preso. Então, assim, eu meio que tomei o lugar dele, porque eu dormia no quarto dele, usava a Netflix dele e ele era um cara super gente boa, gente. Inclusive, eu cresci tendo um crush nele. Depois ele veio a falecer. Mas, enfim. Me dava super bem com todo mundo, me dava super bem com a meia-irmã dela, que não era irmã dela. Tinha, tipo assim, uns 3 anos menos do que eu. Tava naquela época de começar a ir pra baladinha, então ela sempre me chamava pra ir com ela e eu apresentei pra ela um novo mundo, porque ela era bem aquela funkeirinha e eu era patricinha, usava salto alto pra ir nas baladinhas, então eu comecei a levar ela pras minhas baladas e apresentar ela pras minhas amigas e assim, acho que a vida dela mudou. Gente, eu senti como se ela fosse minha irmã mais nova, sabe? A gente era grudada. Deixei as coisas na casa deles e aí eu fui pra casa do meu pai de sangue. Eu não mudei, eu fui lá passar um mês. Quando cheguei lá, eu tinha uma madrasta nova, ela tava grávida. Gente, quando eu conheci ela, a vibe imediatamente bateu. A gente se dava muito bem, eu tava feliz que eu ia ter uma irmã. Aos 19 anos eu ia ter uma irmã. Ela disse que tava com medo de me conhecer porque o meu pai aterrorizou ela falando de mim, falando que eu era uma pessoa difícil, que eu era uma pessoa isso e aquilo. Ela pensava que eu era outro tipo de pessoa, mas que quando ela me conheceu, eu era um anjinho. Quanto a minha avó, gente, ela tava muito mal. Ela tava muito mal. Eu tava na mesma casa que ela, né? No começo, todo mundo foi, nossa, super ajudando. Mas eu não me adaptei àquela cidade nova. Era muito distante das coisas. Os ônibus lá não funcionavam. Se você quisesse pedir um Uber, minha filha, 20 minutos esperando um Uber. Era lá na Várzea Paulista, em São Paulo. Então eu pegava carona com meu pai, tipo, pai, você vai no mercado, me avisa que eu vou com você, aí eu pago pelas minhas próprias compras. Então assim, gente, eu basicamente tava usando a minha pensão. Detalhe, quando eu fui demitida da clínica de estética que eu trabalhava, foi aí que eu fui pedir pra minha mãe a pensão, porque eu precisava do meu dinheiro, né? Aí eu me liguei. Eu, na verdade, tava falando com a Ana Paula Negra, falei pra ela que eu ainda tinha direito à pensão. Falou, nossa, sua mãe não te dá? Nossa, sua mãe é uma pessoa muito ruim, você tem que ir lá cobrar e não sei o quê. E foi ela que me incentivou a ir pedir. E ainda bem, porque, gente, que safadeza, né? Que safadeza, você expulsa a pessoa de casa e fica com a pensão dela? Quando eu pedi ainda, era janeiro. Ela falou assim que eu ia ter que esperar cair a pensão de fevereiro, porque a de janeiro ela já tinha gastado. Enfim, voltando pra parte que eu mudei
mudei, fiquei lá um mês na casa da minha avó. Todo mundo me ajudava, foi um sonho, eu me dava bem com a minha madrasta. Eu voltei pra minha cidade, voltei lá pra casa do pai da minha amiga. E assim, gente, uma parte do meu coração ficou lá na várzea, com a minha família de sangue e a minha madrasta. Bem que a minha mãe sempre me dizia que você visitar uma pessoa é muito diferente de você morar e conviver com ela. Porque depois eu entendi. Eu passei 6 meses morando com o pai da minha amiga. Foi um momento que eu fiquei com muito medo de estar incomodando ele, sabe? O Trump tinha fechado as barreiras dos Estados Unidos, ninguém podia entrar. Eu sabia que ia demorar mais pra eu sair do Brasil e me mudar para os Estados Unidos. Então eu tava ficando assim, neurótica de estar sendo inconveniente, de estar atrapalhando a privacidade deles. Ninguém me falou nada, mas eu fiquei neurótica com isso, sabe? E aí, gente, enquanto eu morava com eles, minha mãe me mandou mensagem depois de 1 ano e meio que eu tava... 1 ano e meio? Não sei, vou confirmar. Que eu tava expulsa de casa. Foi tipo assim, primeiro contato meu e da minha mãe, a gente nunca mais tinha se falado. Eu tinha ela bloqueada em Instagram, em Facebook, só não tinha no WhatsApp porque ela me mandava pensão e me mandava o comprovante todo mês, depois de fevereiro. Ela me mandou uma mensagem falando, podemos conversar? Eu não sabia o que responder, até perguntei, pedi conselho pra madrasta da minha amiga que eu tava morando, e ela falou que eu deveria ir e escutar o que a minha mãe tinha pra falar. E a gente combinou lá um horário, a gente foi pra um lugar conversar, e assim, gente, não foi muito o que eu esperava, sabe? Minha mãe veio me pedir pra voltar pra casa, mas ela disse assim, eu não vou te pedir desculpa, porque eu não tenho pelo que me desculpar. Eu fiz o melhor que eu podia, eu entreguei o que eu podia entregar. Eu não acho que eu devo desculpa nenhuma. Quero que você volte pra casa, não é por mim, mas é pela sua irmã, porque ela precisa de você. Achei uma afronta. Mas ela disse assim que a minha irmã tava passando por uma fase difícil, que ela tava com depressão e que eu, como a pessoa mais próxima dela, ela achava que eu voltando pra casa eu podia ajudar a minha irmã e que eu podia acessar a minha irmã melhor do que os meus pais poderiam. Eu, obviamente, falei que não. Acabou meu tempo aqui, vou fazer uma outra parte. Que a minha mãe veio atrás de mim depois de ter me expulsado de casa, vocês já sabem. Mas o que aconteceu depois? Oi, gente, tô aqui pra parte 7 do Fofocando sobre a minha vida. Eu vou tentar resumir a história o máximo que eu conseguir. Tem muita gente querendo saber de como é que eu vim parar nos Estados Unidos, se eu falo com a minha mãe, se eu voltei pra casa dela. Vou abordar essas partes mais importantes. Eu tô pensando seriamente em postar um vídeo no YouTube, porque o YouTube não tem limite de minutos em cada vídeo que nem o TikTok tem. Eu posso postar, tipo assim, 2 vídeos super longos contando toda a minha história. Aí você consegue dar play e lavar a louça e arrumar a casa e escutar a minha história de uma vez. Se você não me segue, me siga pra poder fazer sentido as histórias, pra você receber tudo na ordem. E se você caiu aqui de paraquedas, volta no meu perfil, vai lá ver a parte 1, 2, 3 e blá blá blá. Tem uma playlist na minha bio e eu tô colocando tudo em ordem pra ficar mais fácil pra todo mundo. Agora vamos ao que interessa. Pois é, gente, a minha mãe pediu pra eu voltar pra casa pela minha irmã. E assim, eu não tinha levado ela muito a sério. Eu achei que era só uma desculpa, que ela queria que eu voltasse pra casa, mas que ela tava inventando alguma coisa. Falei pra minha mãe que eu não ia voltar pra lá coisa nenhuma, porque a gente já era faísca que chama. Se voltasse a morar no mesmo lugar, as mesmas coisas iam continuar se repetindo. E que eu não estava disposta a passar por aquilo de novo. Essa conversa, vocês não estão entendendo tanto que a minha mãe chorou. Eu sou uma pessoa muito risonha, vocês já devem ter percebido. Mesmo quando o assunto é sério, gente, eu rio de desespero. A não ser que tem alguém morrendo, eu tô rindo de triste. Parece que eu tô feliz, mas eu tô triste. Eu tô, tipo assim, desesperada. Nesse dia eu tava rindo de desesperada, mas graças a Deus, porque eu não queria chorar na frente da minha mãe, porque eu não queria mostrar pra ela o quão abalada eu tinha ficado. Eu queria mostrar que eu saí por cima, que eu tava super bem, e ela tava lá chorando horrores. E mesmo assim não me pediu desculpa. Falou que não ia me pedir desculpa até hoje, se vocês querem saber. 2016 e 26, ela não pediu desculpa. Não sabe, a minha mãe é veterinária. E engraçado, porque ela era tão cruel comigo, mas, gente, ela era uma pessoa tão boa com animais. Ela resgatava animais da rua, tratava, depois doava, castrava os animais de graça. Todo mundo que conhecia minha mãe assim por fora, nossa, ela é um ser humano incrível, um ser humano super bom. E assim, gente, a síndrome, a doença, não sei, do narcisismo, significa que essa pessoa ela é uma pessoa ruim em todos os âmbitos da vida dela, sabe? Eu acho que o problema era comigo mesmo. Até hoje eu tenho que reconhecer
conhecer. Ela é, assim, muito talentosa, muito boa com animais. Tava fazendo um projeto aí que era viajar por São Paulo pra fazer castração de graça. E, gente, quando ela viajava, era aí que eu ia pra minha casa. E eu ficava lá com meu padrasto e com a minha irmã. Meu padrasto todo final de semana me implorava pra eu ir lá. Minha irmã tava muito sozinha, ele achava que eu podia ajudar, ele achava que eu podia tirar minha irmã de casa. E assim, gente, quando eu voltei pra casa e eu vi minha irmã, eu tive um choque. Afinal de contas, faziam 2 anos que eu tinha ficado fora. Eu já tinha aí os meus 20 anos e a minha irmã, quando eu saí, ela tinha 12 ou 13. Eu acho que ela tinha 12 pra fazer 13. E ela já tinha, tipo assim, 15, 16 anos. E é a parte principal do desenvolvimento de uma pessoa. Ela tá indo de criança para adolescente. O exemplo dela não estava lá. A pandemia, eu acho que, sabe, ajudou com a problemática dela. A minha irmã era realmente a pessoa mais próxima, assim, de mim na casa. Eu falava com ela o dia inteiro. Ela tinha que mandar até eu calar a boca, coitada, que eu ficava falando na orelha dela o dia todo. A gente ria, a gente tinha nossas piadas internas. Vocês lembram que a minha irmã era quem me alimentava quando eu tava trancada no meu quarto pelas 2 semanas. Quando eu voltei pra casa, era só um corpo, gente. Ela não tinha expressão, ela não falava se você não falava com ela, ela não tinha opinião de nada, ela não sorria, ela não chorava, ela era um vazio. Não saía de casa, ela entrava em desespero quando a gente tinha que obrigar ela a sair de casa. O único lugar que ela ia era comigo no cinema. Pior pra mim, gente, foi ela, sei lá, criou um tipo de Alzheimer. Ela passou por um trauma tão grande assim, que eu falava, ah, você lembra quando a gente era criança e blá blá blá? Gente, ela não lembra. Se eu perguntar pra ela hoje se ela lembra de quando ela me alimentava, eu não duvido que ela vai falar que não lembra. Ela não lembra de nada. Foi como assim, se tivesse resetado o cérebro dela. Muito estranho pra mim. Não reconhecia a minha irmã. Eu não conectava mais com a minha irmã. A gente acabou perdendo contato quando eu fui expulsa, porque a minha irmã não é a pessoa que responde celular. Então, se eu ligo, ela não atende. Se eu mando mensagem, ela não responde. Ela é muito desligada, assim. Isso com todo mundo. Até então eu só ia lá pra visitar. Passava, tipo assim, 3 dias lá em casa. A gente assistia filme junto, a gente ia pro restaurante com o meu padrasto, sabe? Fazia coisas mínimas, assim. Mas eu não morava lá, então eu não sabia da complexidade da coisa. Mas o meu padrasto vivia, ele tava desesperado, gente. Afinal de contas, a minha irmã é a única filha de sangue dele. Enquanto isso, lá na casa da minha avó, eu tava já morando com eles, né? Eu tinha me mudado da casa do pai da minha amiga depois de morar 6 meses com eles e fui morar na casa da minha avó. E assim, gente, o problema não foi nem com a minha avó, mas era muito difícil cuidar de uma idosa com demência, não conseguia pentear o próprio cabelo, cortar as próprias unhas, não conseguia cozinhar. Tomar banho sempre era um risco. E se ela caísse no banheiro? E se ela quebrasse alguma coisa? Aí vai ficar numa cama de hospital? Era muita pressão, sabe? Meu tio, ele vinha, nossa, Bi, você podia cortar as unhas do pé dela, né? Meu pai parou de dar as caras, parou de me ajudar, ele virou a cara pra mim do nada. Depois eu fui falar com ele ficou bravo comigo que eu não dei água pra calopsita dele. Um dia ele falou pra mim colocar água pra calopsita, só que gente, aquela calopsita lá tinha um demônio dentro daquele animal. E aí eu me aproximava da gaiola, ela vinha tentando me bicar. Eu não fui botar água pra ela, não. E aí eu falei pro meu pai, expliquei o motivo, ele não me comunicou nada de ter ficado chateado, ele virou a cara. Eu tenho certeza que eram por outros motivos e ele só inventou isso mesmo. Parou de me dar carona pro mercado, parou de ajudar com tudo. Aí só quem me ajudava era o meu tio, que trazia mistura assim pra lá. Então carne, frango, tudo que a gente comia assim de mistura era o meu tio que trazia. Ele também ia lá pra ver se a gente tava viva, né? Mas eu tava sempre limpando a casa, sempre ajudando a minha avó. Mas gente, pelo amor de Deus, todo dia fazendo penteadinho nela, cortando unha eu não fazia. Eu, assim, fazia questão que ela estava alimentada e banhada. E também que ela não tava fazendo xixi por aí, tipo, dormindo na cama mijada, porque, gente, ela fazia xixi na cama, ela fazia xixi no chão, eu só via as gotinhas assim. Teve uma vez que ela cagou na cadeira. E eu só tinha 19 anos, tendo que lidar e limpar tudo isso, sabe? Minha avó, ela fazia arroz, era o que ela ainda conseguia fazer. Teve uma vez que eu fui fazer arroz, eu abri o pote, tava cheio de larva. Larva andando, gente, a minha avó estava cozinhando arroz com larva aquele tempo todo, porque vocês acham que ela lavava o arroz, tirava as larvas? Não tirava. E eu estava comendo arroz com larva esse tempo todo. O pior é que eu lembro de ver assim os negocinho preto e falava, nossa, esse arroz ficou queimadinho. E era bem eles que eu comia, achando tipo crocante. Era larva. Enfim, deu meu minuto, deixa eu fazer uma outra parte. Tá vendo, gente? Acho que vai ser bem melhor se eu gravasse no YouTube. Quem quiser ver a história com detalhes, vai lá no meu canal do YouTube, é o mesmo nome do daqui, Gabriele Satarova. Vou tirar um tempo e vou contar toda essa história. Vou sentar e contar tudo de uma vez. E eu estava comendo arroz com larva que a minha avó fazia, vocês já sabem. Mas o que
que aconteceu depois. Oi, gente, tô aqui pra parte 8 do Fofocando sobre a minha vida. Espero que termine antes da parte 10. Eu acho que não, mas enfim, vamos lá. Quando eu descobri essa da larva no arroz, foi a cereja no bolo pra mim. Falei, não dá pra mim, não dá, sabe? Já aguentei muito e fui simpática. Eu tenho até um diário, gente, eu tenho um diário falando sobre isso, calma aí. Esse aqui é o meu diário que eu tenho desde 2018, inclusive a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos foi aqui que eu comprei ele. Essa vai para as pessoas que falaram que eu não conto a verdade, que eu tô inventando histórias. Se você não acredita, fevereiro de 2018. E assim, gente, não tem como você escrever tudo isso de um dia pro outro, né? Vamos procurar aqui 2020 e ver o que eu estava falando. Gente, isso é muito bom, eu recomendo pra vocês. 17 de julho de 2020. Um mês depois da briga e cá estou eu. Tenho que admitir, eu tava errada. Não adianta mais dar desculpas ou querer defender. Minha mãe é ruim. 25 de abril de 2022. Nunca fui tão humilhada na minha vida igual fui nesses 2 últimos anos. E talvez seja sobre isso. Desde que fiz 18 anos, a vida tem sido só luta. Tô na minha, vou morar na várzea e por si só tem sido uma merda. Tô passando umas poucas e boas aqui na várzea. Umas horas atrás, fui ameaçada pelo meu pai. Ele disse que ia quebrar minha boca pra eu aprender a ter respeito. Isso porque eu estava gritando com a minha avó pra ela não se trocar no banheiro. Detalhe, que ela cagou na cadeira hoje. E sábado, ela cagou no chão e pisoteou. Limpou o chão e até o tapete e eu limpei lá. É triste saber que os meus pais não me amam, não me defendem e não vibram por mim. É sempre por interesse, tanto meu pai quanto minha mãe. Isso aqui pra mim é humilhação. Eu tô lidando com uma responsabilidade que não é minha. Minha avó de 60 anos tá parecendo uma criança agora. Meu tio e eu perdemos a comunicação. Ele esperava uma coisa e eu outra. Não tenho que lidar com tudo sozinha. Gente, isso aqui é a Gabriele da época falando, tá? Com esse diário eu acabei de lembrar de uma coisa. O meu tio tinha ficado bravo comigo uma vez, que ele foi lá em casa e a pia tava cheia de louça. Mas lavar a louça era a única coisa que a minha avó conseguia fazer. Eu tinha que limpar o chão, não limpar, lavar o chão. Todo dia eu tinha que lavar a roupa de cama dela, porque ela fazia xixi, então, né, não vou deixar lá no cesto de roupa fedendo mijo a semana toda. Tinha que cozinhar, então eu fazia comida, já que eu não confiava mais nela por causa das larvinhas no arroz, né? E eu deixava a louça lá pra ela lavar, porque era a única coisa que ela conseguia fazer. Aí o meu tio chegou lá, viu ela lavando a louça, achou que eu era uma folgada, não se comunicou comigo, e aí ele ficou puto comigo. Vocês acham que eu tava errada de deixar a minha avó lavar a louça? Porque assim, gente, ela tá doente, isso de Parkinson, mas nossa, ela não tá acamada, debilitada. Eu faço faculdade de CNA e o que a gente aprende muito é: se os pacientes conseguem fazer algo, deixa e faça eles fazerem. Você não quer que as pessoas se acostumem a você fazendo tudo pra elas, porque se elas já estão debilitadas, elas vão ficar mais debilitadas ainda. Mas enfim, quando meu pai me contou essa história daí que ele tava bravo por causa da calopsita, deu uma briga enorme, gente. E veio jogar na minha cara de: se você quiser ajuda, vai lá pedir pro seu pai, que é o seu padrasto. Gente, aí eu fiquei puta, né? Falei, tipo, não fala dele. Tipo, na minha frente você não vai falar mal dele. Porque foi ele que tava lá quando ninguém mais tava. Foi ele que tava lá quando o meu sangue não tava. Ficou puto. Eu saí da casa dele gritando: vai tomar no cu, que não sei o que, você é um pai de merda. Nossa, gente, meu Deus, mas eu tô resumindo, mas foi uma briga bem feia e o meu pai tava muito errado. Ele ameaçou sim de me bater quando eu tava cuidando da minha avó. Tipo assim, eu vivia falando pra minha avó pra ela ir tomar banho e não trancar a porta. Porque se ela cai lá e quebra alguma coisa, como é que eu vou fazer alguma coisa? E aí esse dia ela foi, trancou a porta, e aí eu vi que a porta tava trancada, e eu fiquei batendo lá: vá, abre a porta, o que você tá fazendo aí que tá demorando tanto? Porque eu achei, gente, que ela tinha se espatifado no chão, né? E ela lá, com a lerdeza dela pra me responder, eu em pânico do outro lado da porta, o meu pai surgiu do nada, viu eu gritando com a minha avó, eu tipo: olha o jeito que você fala com a minha mãe. Eu tô falando assim, calma, mas ele tava gritando: olha o jeito que você fala com a minha mãe, não sei o quê. E eu falei pra ele: o que você tá falando? Você acabou de chegar, você nem sabe o que tá acontecendo. E aí ele pegou e falou assim: continua me respondendo que eu vou entrar aí dentro, quebrar seus dentes pra você aprender a ter respeito. Eu fiquei tipo: você quer me bater? Então vem aqui. Eu corri pro meu quarto e me tranquei. Eu sou louca, mas nem tanto. Meu pai é uma pessoa com problemas mentais. O fato da minha mãe, eu fico sentida e triste. Mas o do meu pai, eu sinto ódio, eu sinto raiva. Eu não consigo nem ficar triste, eu tenho vontade de dar um murro. Eu vou fazer um vídeo de provando que meu pai me odiava em voz alta. Só que esse não vai ter chororô. Depois de 9 meses com esses problemas lá, a responsabilidade toda lá na casa da minha avó, eu resolvi sair. E aí, gente, nesse momento eu já tava meio assim, encaminhada
para vir para os Estados Unidos já. Para quem não sabe, eu vim como au pair, vou gravar um outro vídeo falando sobre. O inglês já tava bom, eu já tava fazendo entrevista com as famílias, esperando para um match. Aí eu resolvi sair da casa da minha avó e eu fui morar de volta na casa da minha mãe. A gente tava perguntando, você voltou para casa da sua mãe, não sei o quê? Voltei, gente. Desde quando eu voltei para casa da minha mãe, que eu mudei minhas coisas lá de volta, até o momento que eu mudei para os Estados Unidos, foram 2 meses. Então, eu fui expulsa de casa com 18 anos e vim para os Estados Unidos com 21 anos. Foram 3 anos no Brasil aí, passando perrengue atrás de perrengue, comendo pão que o diabo amassou. Quando eu voltei para casa da minha mãe, a relação com ela foi muito esquisita. Eu acho que aquilo traumatizou minha mãe mesmo. Não se comunicava comigo. Ela comunicava o meu padrasto e meu padrasto comunicava para mim. Tipo assim, eu ia usar o carro, porque era eu que buscava minha irmã na escola. Aí eu usava o carro dela, porque ela nunca tava, né? Então eu sempre usava o carro dela. E aí eu não colocava gasolina, eu morria de medo de ir no posto de gasolina. Quando ela ia usar o carro, ela pegava o carro sem gasolina, ela ficava brava, com razão, né? Só que em vez de me falar, mandar mensagem, não sei, ela falava pro meu padrasto e o meu padrasto falava pra mim. Acho, gente, que ela tava com tanto medo, assim, de criar uma briga de novo, uma intriga, não sei. Ela estava fazendo o possível pra se manter afastada de mim, dentro da casa. Não de um jeito mal, mas de um jeito, tipo assim, parecia que ela tava pisando em ovos, sabe? Parecia que ela tava tentando evitar confusão. A minha irmã, gente, ela foi ficando pior, pior e pior. O meu padrasto tava desesperado. Eu tava passando no psicólogo, eu não queria. Gente, ela não queria fazer nada. Tava tentando levar ela pra lugares, tentar entender qual que é o estilo dela, qual que é o tipo de pessoa dela. Porque, gente, os meus amigos, eu tenho amigo gay, amiga lésbica, hétero, maconheiro, drogado, tudo que vocês podem imaginar, entendeu? O importante é eu sendo do bem, é o que tá valendo. Então eu conhecia gente de todo tipo e eu tava tentando entender o que era minha irmã pra eu poder juntar ela com esse pessoal. A briga em casa, o meu padrasto querendo fazer as coisas de um jeito e a minha mãe querendo fazer as coisas de outro jeito. E aí eles entravam em desavenças. A minha mãe queria ser difícil nela, tipo, não, você tem que ter suas responsabilidades, tem que fazer isso. E meu padrasto era tipo, não, ela já tá triste, tá com depressão, não vamos ir contra ela, não vamos confrontar ela. Parte 9. Que eu voltei pra casa depois de quase 3 anos da minha mãe ter me expulsado de lá e que o pau tava comendo e a minha irmã tava com depressão, vocês já sabem. Mas o que aconteceu depois? Oi, gente! Parte 9 do Fofocando sobre a minha vida. Finalmente voltei aqui com a parte 9 e eu queria dar uns recados antes de eu começar a parte 9. Tinha gravado a maioria dos vídeos tudo num dia, tudo junto. Mas agora que eu fui editar, eu percebi que eu não gostei tanto do jeito que eu fiz a parte 9, então eu resolvi regravar. Mas a parte 10 já tá pronta, então eu vou tentar linkar esse vídeo no outro vídeo, tipo, onde eu parar aqui tem que começar no outro, porque o outro já tá gravado. Então se ficar meio perdido, me dê um desconto, dê as perguntas nos comentários, mas enfim. Outra coisa, gente, a parte 10 vai ser a última parte, porque é nela que eu saio do Brasil e venho para os Estados Unidos. Se eu for falar sobre o au pair, eu vou falar no YouTube, porque lá não tem contagem de minutos, acho que aqui no TikTok é mais para vídeo curto e lá no YouTube é mais para vídeo longo. Preciso ficar dividindo em partes, sabe? Não precisa ficar essa perdição toda. Já edita tudo de uma vez, já posto tudo de uma vez, e aí vocês têm um podcast para ouvir. Já vou adiantar para vocês, e isso não é para ser rude, mas é para ser justa, porque eu acho muito injusto quando alguém decide compartilhar e expor a vida deles na internet, ver as pessoas fazendo perguntas e a pessoa só ignora. Eu não me sinto confortável e eu não vou ficar dando conselho e falando sobre pautas migratórias no meu perfil. Não prometi e não vou entregar. Se você está achando ruim, vai procurar um canal no YouTube, um canal no TikTok, onde as pessoas dê conselhos sobre isso. Não adianta me escrever na DM, mandar mensagem contando sua situação, como você faz para vir para os Estados Unidos, porque eu não sei, gente, eu não entendo sobre esse assunto e é por isso que eu não vou falar. Já falei como eu vim para os Estados Unidos e o meu status imigratório de hoje em dia, eu não sei de visto, eu não tenho visto. No final da parte 10, vocês já tiverem assistido os vídeos do YouTube, já tiverem assistido todos os vídeos, todas as partes dessa história depois que a minha mãe me expulsou de casa, até a parte que eu vim para os Estados Unidos, e você teve uma pergunta e ela não foi respondida, ela provavelmente nem vai ser. Não me aprofundarei e não terei pautas migratórias no meu perfil. O foco não é sobre isso, o foco é sobre a minha vida, minhas histórias e, sei lá, meu dia a dia morando nos Estados Unidos. Enfim, gente, eu voltei pra casa da minha mãe e a minha irmã tava uma pessoa irreconhecível. Se você tá na depressão, é uma doença, gente. E o padrasto mesmo não levava a depressão a sério até ele ver minha irmã ter.
ele é japonês, tem aquela coisa de, depressão é falta de apanhar, é falta de Deus, não sei o que, até a filha dele passar por isso. Ele aprendeu com ela. Foi muito sério mesmo. Falei pra vocês em alguma outra parte o quanto eu me sentia impotente, porque eu tentava me conectar com a minha irmã, mas ela era uma pessoa sem interesse em nada nem ninguém. Uma pessoa vazia, que nem eu tava falando, era só o corpo dela que tava ali. Ela não se relacionava, ela não falava, ela não demonstrava, ela não tinha interesse por nada. Um dia que a gente teve que obrigar ela a ir no restaurante com a gente e eu queria que vocês pudessem ver a cena que eu vi. Sabe uma pessoa em pânico? Uma pessoa em desespero? Era minha irmã. Ela, assim, se grudava nas paredes. Ela não queria sair de casa, mas ela gritava. Parecia que tinha alguém espancando a menina dentro de casa. E é como, gente, se os anos pra ela tivesse parado. Ela tava ali com a idade dela, mas ela não aparentava nem agia como se tivesse a idade dela, sabe? Ela não tinha amigos na vida real. Era só computador, só amigos virtuais. Não tinha interesse em conhecer ninguém, nem de sair de casa. Eu vi muitas pessoas falando, por que você não se aproxima da sua irmã? Por que você não ajuda ela a ir pro exterior? Primeiro que meu padrasto não deixaria, a minha tia até veio pro exterior, ele não deixou ela ir com ela porque ele não confiava nela. Eu sei que vocês vão julgar, mas depois de tudo que a gente passou e viu ela fazer, eu entendo ele. E eu dou razão. A minha irmã, ela não quer, vocês não estão entendendo, ela não quer falar com ninguém, ela não quer nada. E não é porque ela é uma pessoa ruim, gente, é a depressão, é a doença. Eu passei pela minha fase de frustração com ela, teve gente falando, ela deve ter sentido muito a sua falta, sua mãe deve ter descontado tudo nela. Eu não acho, a minha mãe sempre tratou a minha irmã muito bem. Sempre foram, nossa, amiguíssimas. Todo dia depois da escola, elas duas iam tomar sorvete, ia passear no shopping juntas, minha mãe saía pra fazer compras, voltava com compras só pra minha irmã, não voltava com nada pra mim. Acho impossível, não tem um mundo que a minha mãe trataria a minha irmã do jeito que ela me tratou. Em relação a sentir a minha falta, também duvido. Pessoas que estão na depressão não sentem falta de ninguém, porque mesmo quando a pessoa tá ali, eles não interagem, pra eles é um tanto faz. Sabe o desistir da vida? Ela desistiu da vida. Eu como filha, eu como pessoa que viu a trajetória de todo mundo ali dentro daquela casa, foi de partir o coração, principalmente vendo a situação do meu padrasto. Os dois criaram a minha irmã com muito amor, criaram a minha irmã com muito companheirismo, muito mibadismo. Vocês perguntarem, mas o que aconteceu? Pra sua irmã ter isso. Gente, eu acho que a depressão não é uma coisa em específico, eu acho que é um compilado de coisas. Mas eu acho que lá em casa a gente era tratada no extremo. A minha irmã com muito e eu com muito pouco. Ela não tinha que ajudar a limpar a casa, ela não saía de casa sozinha, não pegava um Uber, ônibus, trem. Essa menina não sabe o que é isso. Sempre os meus pais levando ela pra cima e pra baixo. Usar a chave, gente, abrir o portão com a chave. Nossa, ela foi aprender isso com 15 anos, eu acho, que ela não sabia nem usar uma chave no portão. Acordar pra escola até os 18 anos dela, vocês acham que ela acordava com despertador, que ela tinha interesse, que ela se preocupava em passar, que não sei o quê? Não, gente, era tudo meu padrasto. Não passou numa prova, vai repetir de ano, meu padrasto que ia na escola conversar com a professora, ele que acordava ela, ele que colocava a pasta de dente na escova dela. Então, vocês estão entendendo? Foi por mal, mas é porque era a filhinha dele, era a única filha dele, era o bebê dele. A minha irmã teve de muito, e aí ela nunca viu a vida de verdade, também não sabe como dar valor nas coisas, porque as coisas não têm valor pra ela. Tudo veio muito fácil, sabe? Também acho que ela tem trauma, sim, de ter me assistido na infância, o que aconteceu comigo, as brigas de casa. Lembro que quando eu fui expulsa de casa, a última cena que eu lembro de dentro de casa era estar andando assim, atravessando a cozinha, a minha mãe com a faca nas minhas costas. Eu lembro de ter olhado pro lado e visto a minha irmã, tipo assim, chorando, mas ela tava congelada. Ela ficou sem reação. Ela só tava me olhando, passando assim, e ela tava chorando, porque eu acho que ela tinha ficado apavorada. Assim, aquele dia eu percebi como, tipo, deve ter influenciado muito a cabeça dela de se fechar pra si mesma, de ter visto tudo que aconteceu comigo, porque eu era o contrário, eu era uma pessoa muito aberta. Eu não gostava, eu falava, eu achava injusto, eu discutia, era respondona quando eu era criança, e a minha irmã viu tudo isso, ela viu as consequências que eu tive. Então eu acho que na cabeça dela ficou tipo, eu não vou falar, eu não vou fazer, porque senão vai acontecer comigo tudo que aconteceu com a Gabriele. Mas eu imagino o quão foi traumatizante, um pânico enorme e um desapontamento gigante pra minha família, mãe e padrasto, porque eles criaram ela, sabe, com tudo pra ela brilhar. As pessoas não têm um mental todos iguais, sabe? Acho mesmo que foi um compilado de coisas que levaram ela na depressão. Eu não tava em casa, então pra mim foi um baque. Eu saí, ela tava bem, eu voltei, ela tava péssima. E os meus pais, então, a minha mãe deve ter ficado de coração partido, né? Porque ela criou minha irmã com tanto amor e hoje em dia minha irmã mora com meu padrasto, ela mora sozinha. E é difícil ela ver minha irmã, ela ter notícias, enfim. Em relação a minha mãe, eu já expliquei qual que era a situação. Ela tava, tipo, pisando em ovos. Eu já não era mais o foco ali.
discussão mesmo, a faísca tava entre minha mãe e meu padrasto, tava um culpando o outro. Aí vocês vão me perguntar, Gabriele, você, como que você tava? Psicológico. Gente, eu voltei pra casa e vi que eu tinha perdido a minha irmã, né? Mas eu achava que era uma fase, que era temporário. Ainda acho, se Deus quiser, ela vai voltar ao normal algum dia, porque eu tinha ficado muito frustrada e nervosa na época, né? Eu vi os dois brigando, eu ficava brava com eles, eu achava que era culpa dos dois, eu culpava os dois. Culpa minha que não era. Então eu ficava tipo, nossa, perdi a única pessoa que eu tinha nessa casa, a única família, a única pessoa de sangue, e foi culpa deles. Fora todo esse fuzuê, falei mais sobre a minha irmã, porque eu acho importante, né, falar sobre os sintomas, os inícios, a depressão, porque o caso dela veio a ser um caso muito sério. Nessa época, as fronteiras dos Estados Unidos já tinham sido abertas. O meu aniversário tinha sido em janeiro, né, então eu fui de 20 anos para 21. Eu embarquei em março, logo depois que eu completei 21 anos, eu já tava vindo para os Estados Unidos. Meu match com a minha família, com a minha host family do au pair, foi em fevereiro. Assim, gente, eu tava muito feliz. Eu me mudei pra casa da minha mãe de volta um pouco antes do ano novo. A gente tinha feito 2 viagens. O padrasto obrigou minha irmã a ir. A gente tinha ido pra Gramado. Comer? Mas você vai fazer assim. Olha lá as maloqueiras, olha as maloqueiras. Eu quero tirar foto ali, olha, gente. Parece Estados Unidos, né, em época de Natal. É, baiana é fogo. Ai, de catar. Caipira, olha a cara da caipira aqui. Em janeiro, e a gente também foi pra Olímpia em janeiro, ambas sem a minha mãe. Tempos muito bons. Eu amo reclamar, gente, fatos sobre mim. E ela ficava reclamando comigo, era muito bom. Quando eu voltei, tava assim, concentrada em vir, concentrada no meu match, aprontando todos os meus documentos, todas as coisas que eu tinha que fazer, né, pra poder embarcar pros Estados Unidos em março. E um dia, tipo, gente, pouco tempo, tá? Eu quero dizer, tipo assim, uma semana antes de vir pros Estados Unidos, os pais estavam fora, estavam trabalhando. Não, meu padrasto tinha ficado até tarde na loja dele, preparando as coisas pro dia seguinte. Minha mãe também tava trabalhando, provavelmente estava em cirurgia. Eram tipo 7 horas da noite. Eu tava sozinha em casa com a minha irmã e a minha casa era uma casa alta, né? 3 andares. Então, o primeiro era a sala, cozinha, o segundo andar era só os quartos, o terceiro era o sótão. E a minha irmã ia e vinha, né? Tava de ir no sótão pra mexer no computador, tava de ficar no quarto dela, no quarto da minha mãe, e eu tava na sala lá no computador, preenchendo o meu DS. Deu o meu minuto aqui, eu vou continuar na próxima parte. Inclusive, é um vídeo basicamente só de mim chorando. Só de mim segurando o choro, na verdade, né? Eu tava até com a garganta doendo, de tanto choro que eu tive que segurar. Mas enfim. O dia que a minha irmã tentou se desviver comigo sozinha em casa, uma semana antes de eu me mudar para os Estados Unidos. Gente, esse vídeo eu vou chorar com toda certeza. Já tô assim emotiva antes de começar. Tava falando pra vocês no vídeo anterior que eu tinha dado match com uma família, tava me preparando pra me mudar para os Estados Unidos. Tava sozinha em casa com a minha irmã porque meus pais estavam trabalhando. E ela tava no andar de cima e eu tava no andar de baixo. Tava totalmente tomada pela depressão. E até aquele dia eu não tinha percebido quão grave a situação dela era. Quem já veio para os Estados Unidos, já foi para algum outro país, sabe o que é DS. Eu tava preenchendo a minha DS. Eu tava com entrevista marcada e, gente, eu tava concentrada ali no computador, fazendo minhas coisas, totalmente dentro da minha bolha. Até que eu escuto a minha irmã gritar meu nome. Escutei ela gritar meu nome, eu já sabia que tinha coisa. E como eu disse, a minha irmã era uma pessoa sem emoção. Ela não ria, ela não tinha opinião, ela não falava com você se você não falasse com ela. Então, pra ela ter gritado meu nome, com aquele tom de voz dela, eu nem respondi que eu saí correndo. Voei as escadas de um jeito que eu não sei como que eu não quebrei o pé. Porque eu literalmente voei a escada, eu peguei meu celular e voei. Quando eu cheguei no segundo andar, eu não sabia onde que ela tava, que quarto que ela tava. Mas uma coisa eu senti, era o cheiro de sangue no segundo andar inteiro. Gente, era um cheiro tão forte de sangue. Tipo assim, vocês já sentiram o cheiro da morte? Era o cheiro de morte. A minha mãe é veterinária, eu já fui trabalhar com ela algumas vezes, né, pra fazer cirurgia em animais e tal, ajudar, né? Não é assim, comparado, não era comparado, era um cheiro muito forte de sangue. Eu tava assim, me controlando pra não desmaiar. Enquanto eu procurava minha irmã pela casa. No quarto dela, nada. No meu quarto, nada. No nosso banheiro, nada. No quarto da minha mãe, nada. Aí eu fui no banheiro do quarto da minha mãe. Quando eu cheguei lá, eu vi a minha irmã agachada no box. Ela tava agachada ali, tipo, meio que chorando, quieta. Eu não entendi, né? Tipo, o que você tá fazendo aí? Gente, quando eu me aproximei, tinha uma poça de sangue no chão. Tinha uma poça de sangue no chão. E quando eu olhei assim pra minha irmã, tinha uma lâmina no chão. Ela, o braço dela inteiro. Inteiro. O braço inteiro. Aqui, 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 aqui. Ela com as pernas dela, ela tava assim,
parecendo uma zebra. Era assim, muito feio de olhar. Era muito agoniante de ver. É igual, tipo assim, igual você vai no açougue, pega uma peça de carne e corta. Ela ficou lá drenando, sabe? Tipo assim, esperando até da hora dela. E eu acho que lá ela viu que não ia acontecer nada e ela me chamou. Eu cheguei e tinha no braço dela que já tava seco. Há quanto tempo que essa menina tava lá drenando ela, sabe? E aí eu não sabia o que eu fazia. Eu sabia se eu ligava pra ambulância. Eu não sabia, né, a profundidade de cada corte, se tinha pegado alguma coisa, há quanto tempo ela tava ali. Catei ela, enfiei ela debaixo da torneira lá, tava tentando não desmaiar porque o cheiro tava muito forte. E como é que eu não senti o cheiro de lá de baixo? Imagina se ela consegue o que ela tava tentando. O trauma que ia ficar pro resto da minha vida. O tanto que eu ia ter me culpado, sabe? De não ter prestado atenção, não ter levado a sério, de não ter imaginado que as coisas poderiam ter ficado piores nesse nível. Eu ia pausar e parar de chorar e continuar gravando, mas não tem como contar essa história sem chorar. Minha primeira reação foi ligar pra minha mãe, veterinária, ela sabe de ponta, ela sabe de corte. Sei que um cachorro não é a mesma coisa que um humano, mas ela entende mais que o resto da casa, né? Ligava e ela não atendia. E eu, ai meu Deus, eu vou ter que ligar pro meu padrasto. O meu padrasto, ele é a pessoa mais desesperada que eu já vi na minha vida. Eu juro pra vocês, ele tem os traumas dele, ele já foi sequestrado, ficar lá ouvindo os caras debatendo se ia matar ele ou não, e aí acabaram jogando ele no meio da estrada. Ele tem trauma. Tudo, qualquer coisa que acontece, tipo, se ele me liga e eu não atendo, ele já tá mandando polícia lá em casa. Aconteceu. Passatempo dele era ficar assistindo as gravações de casa. Tipo assim, tudo. Ele é desesperado com tudo. Eu pensei, se eu der essa notícia pra ele por telefone, ele vai bater o carro quando ele estiver voltando pra casa. Ele não vai nem chegar aqui. A minha mãe não atendia e eu não sabia o que fazer. Então eu liguei pro meu padrasto, a loja dele, tipo assim, era de noite, então não tinha trânsito, ia ser uns 3 minutos de casa. Liguei pra ele e perguntei, né? O que você tá fazendo? Já tá terminando aí? E, gente, ele tinha atendido a ligação todo feliz, sabe? Tinha atendido a ligação todo, oi, não sei o que, sabe? Todo feliz. Eu fiquei com o coração arrasado de ter que dar notícia pra ele. E aí eu tava meio que chorando, desesperada, né? Acho que ele conseguiu sentir na minha voz. Aí ele, por quê? O que foi? Eu falei pra ele assim, só para tudo que você tá fazendo aí, fecha a loja e volta pra casa. Aí ele já começou, por quê? Tem ladrão aí? Invadiram a casa? Sabia, né, do trauma dele, então eu só falei, não, o problema é com a minha irmã. Aí eu falei o nome dela, né, mas enfim, não vou falar aqui. E aí ele tipo, por quê? O que aconteceu? Eu falei, olha, não vou falar por telefone, só fecha tudo aí e volta pra casa. Gente, eu juro pra vocês, tipo assim, 2 minutos depois, escutei as rodas derrapando, assim, a roda do carro, fazendo barulho da esquina de casa. Abriu o portão, entrou em casa, fechou, chegou batendo porta, tipo, abriu a porta, escancarou a porta, chegou em casa gritando, cadê vocês? Aonde vocês estão? Eu fiquei com os gritos dele, sabe, na minha cabeça, tendo pesadelo por meses. Eu ia deitar a cabeça no travesseiro, eu fechava o olho, eu escutava o grito dele. Quando ele chegou no segundo andar, que ele viu o estado da minha irmã, gente, a única vez que eu vi ele chorando daquele jeito foi quando meu avô morreu no médico, no hospital, quer dizer. Ele tava desesperado, perguntando por que você fez isso, por que você quer ver, chorando. E aí eu não sabia o que fazer, ele não sabia o que fazer. A minha irmã tava ali ensanada, eu tava tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Tipo, bota a roupa todo mundo, a gente vai pro hospital e não sei o que. Foi aí que eu entendi, tipo assim, gente, a minha irmã, tipo, por que ela quer morrer? O que de tão ruim aconteceu com ela que ela quer ir embora? Esse foi o motivo de eu ter voltado pra casa. A minha irmã foi o motivo de eu ter voltado pra casa. E aí, uma semana depois, eu vim pros Estados Unidos e quando eu me despedi da minha irmã no aeroporto, gente, aquele abraço pra mim foi tipo uma despedida, sabe? Tipo, eu não sei se eu vou conseguir abraçar ela de novo. Eu não sei se eu vou ver ela viva de novo. Então eu tenho que dar um abraço de tchau. E aí eu vim pro au pair. Tentei seguir minha vida. Meu padrasto se separou da minha mãe, saiu de casa com a minha irmã, perdi contato com meu padrasto, minha irmã nunca foi de celular, perdi contato com ela também. A minha mãe é a pessoa que eu tenho contato hoje em dia. A gente não se odeia, a gente não se tem bloqueada nas redes sociais, mas esse é o contato que a gente tem. Gente, levem depressão a sério. Essa foi a primeira tentativa da minha irmã, ela tentou mais 2 outras vezes e ela foi parada internada numa clínica.